Você pode ficar de pé de novo, vamos orar. Gostaria de estar orando nesse momento. A Dani, eu não sei, a gente não se comunica muito o que ela vai falar, né? Mas ela falou de cansaço. E no momento do louvor, eu estava ali adorando, estava ali orando. Eu podia ver como se fosse um soldado andando no deserto com muita dificuldade, com muita bagagem, com muitas coisas penduradas nele. Um soldado assim, uma pessoa cansada, andando na areia, aquela areia fofa, e cheio de coisas, e andando no deserto. E eu creio que Deus estava me mostrando que tem pessoas hoje aqui que estão se sentindo como esse soldado. Estão se sentindo cansados, sobrecarregados. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos aliviaria. Então eu quero orar, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e nós precisamos de um refrigério. Nós precisamos, Senhor, de um descanso. Precisamos da Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós precisamos, Senhor. Nós estamos, Senhor, alguns de nós estão sentindo como no deserto, caminhando com muita dificuldade. Oh, Senhor, nós estamos no deserto caminhando com dificuldade, mas nós não vamos parar. Oh, Deus, começa a tirar os pesos. Começa a nos mostrar aquilo que nós temos que deixar. Deserto é um lugar de deixar o peso. Deserto é um lugar de deixar aquelas coisas que nos pesam, que nos sobrecarregam. Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a deixar aqui nessa noite esse peso, para ao sairmos daquela porta ali, Senhor, nós estejamos renovados. Oh Deus, muitos pesos que nós temos carregado, que Tu possas estar tirando de nós nessa noite. Essa é a minha oração. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira toda preocupação na nossa mente, todo medo, toda insegurança, toda incerteza do futuro, ansiedade, depressão. Começa a ajustar sobre nós toda a armadura do soldado de Deus. Ajusta todas as peças da armadura. Senhor, a sandália do Evangelho da Paz, o cinto da verdade, a couraça da justiça, acoplada, bem acoplada, Senhor, funcional no nosso corpo. O capacete da salvação. Oh Deus, a sandália do Evangelho da Paz. Essa paz que excede todo entendimento. Senhor, o escudo da fé, aquela fé inabalável que vem de Ti, não é de nós. Coloca essa fé, aumenta a nossa fé, estica a nossa fé. E a espada da Tua palavra, aquela palavra que está aberta a todos nós. Nós queremos manusear bem essa palavra. Nós queremos ser um soldado aprovado do Teu exército. Mas nós queremos Te pedir, nos dá um momento de refrigério. Mostra-nos o que nós temos que deixar, o que nós não temos que carregar, para que nós não estejamos mais sobrecarregados. Nos alivia, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, querido. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. E o diabo é derrotado debaixo dos nossos pés. Desde que eu comecei a falar isso, toda vez que eu subo no púlpito, eu tenho mais certeza que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém? Eu queria contar uma história. Gente, eu já contei essa história aqui, mas fazendo essa palavra, Deus me lembrou ela de novo. Eu acho que como ela é antiga, muita gente vai lembrar. Pedi pro irmão lá botar uma imagem que eu peguei ali, uma pintura, né? Aquela pintura. Isso.
Teve um rei, né, que fez uma competição no seu reino, e de quem faria o quadro mais bonito. Ele escolheria o quadro, né? E ele deu um tema para o quadro, e o tema era paz. Pasmem vocês que um cidadão fez esse quadro aqui. Eu queria que você olhasse para esse quadro e você me dissesse: esse quadro te mostra paz? Não, né? Muitas pessoas fizeram quadros, algumas fizeram de plantações, outras do céu, né? Outras de crianças, né, andando no parquinho, no parque. E todos fizeram quadros sobre paz. Esse homem era um pintor muito famoso, ele fez esse quadro. E o rei curioso chegou para ele e falou assim: como é que eu peço um tema desse? Acho que você não entendeu. Como é que eu peço um tema desse e você faz um quadro desse, onde mostra uma tempestade, onde mostra ondas batendo nas rochas, né? Isso não é um momento de paz, isso com certeza não me expressa paz. Sendo que esse pintor, ele vai e pede: meu rei, dá uma olhada melhor no quadro. E nesse quadro tem uma fenda naquela rocha. E na fenda da rocha tem uma imagem parecida com isso aqui, olha, mostra a segunda imagem. Tinha um pássaro com seu filhote na fenda da rocha. E aí o homem explica para o rei o quadro. E ele fala assim: a paz, ela não é quando tudo em volta está bom. A paz é quando a gente tem um momento bom dentro de uma circunstância contrária. Então, quando você pensa em paz, você pensa que a sua vida em paz seria com todas as circunstâncias boas. É o que eu penso também. Só que não é assim. A paz é quando ela não tem razão de ser. A paz que vem de Deus, ela não tem razão de ser. É no meio de umas circunstâncias contrárias, é no meio de uma confusão, no meio de um problema, Ele te dá a paz dele. É a paz que Deus nos dá. Está escrito assim, né? Lá em João 14, vou ler o 26 e 27, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. É interessante porque hoje, pela primeira vez, eu já li esse versículo dezenas de vezes. Não vou falar milhares, mas muitas dezenas de vezes. Eu leio sempre o 27. E eu leio o 26, eu já li também. Mas eu nunca tinha lido o 26 com 27. Porque Deus já deu essa paz para a gente quando Ele derramou o seu Espírito Santo. Deus, Ele derramou, Ele falou: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aí eu leio até aqui. E eu leio depois o segundo, separado. Mas o segundo verso, ele não está separado do primeiro. O Espírito Santo é que nos traz a paz no meio das circunstâncias contrárias. É o Espírito Santo que nos traz a paz. Você precisa amar, você precisa almejar, você precisa orar, você precisa se entregar, você precisa ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, no mundo que nós vivemos não há paz. Você precisa dessa paz que excede todo entendimento. No meio de uma tempestade, no meio de uma confusão, no meio de um mar batendo nas pedras, você vai se sentir abraçado por asas, que é as asas do Senhor. É isso que é a paz, que excede todo entendimento que está escrito. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, e hoje eu fiquei preparando essa palavra, e eu quero falar muito hoje sobre Pedro, né? Sobre Pedro. O título da palavra é A Fé Traz Refrigério, né? Nós estamos na campanha Conquistando pela Fé, e são 4 palavras, porque foram 4 semanas, e nós estamos na última semana do mês, e essa semana o título é A Fé Traz Refrigério. O texto diz assim, muitas pessoas vivem uma vida de opressão e miséria porque desconhecem o poder remidor do sangue de Jesus. O refrigério é consequência de arrependimento e mudança de rumo. E o resultado é uma vida genuína de fé e relacionamento com o Senhor. Esse texto diz isso, que se você sente oprimido
você está precisando do sangue de Jesus, e o refrigério é a consequência do arrependimento. Eu fiquei pensando sobre Pedro, e você tem os discípulos de Jesus, né? Mas você tem 3 discípulos muito próximos de Jesus. Quando você lê os evangelhos, você vê que tem 3 discípulos que eram mais próximos, que é Pedro, Tiago e João, né? Esses 3 discípulos eram mais próximos. Por que eles eram mais próximos, né? Eu escrevi aqui algumas coisas que eu lembrei. Eles estavam na cura da mulher do fluxo de sangue e quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Só estavam esses 3. Depois você vê, vários outros milagres estavam todos, mas esses só estavam esses 3. No momento que Jesus conversava com Elias e Moisés, que teve a transfiguração, estavam esses 3. Eles viram algo sobrenatural diferente dos outros, né? Quando você vai lá para a época no momento que Jesus está no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, estavam esses 3. Os 3 estavam ali. Ele até fala com eles assim: vocês podem vigiar e orar comigo. Jesus estava angustiado pelo momento que ele ia passar, e ele chega para esses 3 e fala: vocês podem orar e vigiar comigo, vigiar e orar comigo. Meu Deus, eu fico pensando assim, meu Deus, que discípulo é esse de Jesus que Jesus chama no momento que ele se sente fraco, no momento que ele se sente angustiado por aquilo que ele ia passar. Eles tinham intimidade com Jesus. E eu fiquei pensando em Pedro. Quando você lê os evangelhos, você vê a história de Pedro, você vê o que Pedro fala, né? Assim, na minha mente, eu criei um personagem, que é o Pedro. O Pedro é um cara que tem um temperamento da pessoa que fala, às vezes, na hora errada, né? O Pedro é aquele cara que, quando foram prender Jesus, ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Ele não espera para tomar atitude. É um cara mais temperamental, é um cara que fala na hora errada, é um cara que fala demais. Nessa ele dá umas certas, né? Ele dá uma certa. Por exemplo, teve um momento que Jesus perguntou: quem dizes que eu sou? Falou: tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Messias, né? Tu és o Cristo. E aí ele, caramba, revelação, né? Mas eu fiquei pensando que Pedro é uma pessoa não muito diferente de nós, que tem seus erros, tem seus acertos, tem suas inseguranças e seus medos. Pedro não era um cara diferente de mim, de você. Ele tinha os seus problemas, ele tinha as suas dificuldades. Ele ficou na prisão de Jesus, ele estava. Ele, né, até teve aquele momento do cortou a orelha lá do Romano, do Malco, né? E depois ele seguiu para onde estavam levando Jesus, ele ficou olhando tudo, mas no momento que perguntam para ele: você está com ele? Ele fala: não. E ele o nega 3 vezes, né? Lembra que Jesus já tinha até previsto isso, né? E aí, ele é um cara que eu amo demais, mas num certo momento ele não fez o que ele tinha que fazer. Ele é um cara parecido conosco. Às vezes a gente ama demais, mas deixa de fazer algumas coisas que tem que fazer. Ele é um cara que fala, às vezes, o que tem que falar certo. Você é o Cristo. Não foi carne nem sangue que te revelaste, Pedro, mas é a pessoa que também fala coisa errada na hora errada. Ele é uma pessoa normal como nós. E aí eu fiquei pensando, né? Por que esse cara, tão, assim, com defeitos, né, com dificuldades, foi escolhido para ser um dos maiores apóstolos da Bíblia, né? Ele é um cara, a Igreja Católica, por exemplo, fala que ele é o primeiro Papa, né? É um pouco difícil porque o padre não pode casar e Pedro era casado porque Jesus curou a sogra de Pedro, né? Mas tudo bem. Então, eles botam Pedro numa posição acima dos outros, talvez por causa daquela revelação que ele fala: sobre ti edificarei a minha igreja, é sobre essa palavra, né? Mas não, ele não estava dando uma autoridade acima do Pedro, mas Pedro tinha uma autoridade diferente. Pedro era um dos íntimos de Jesus, apesar de seus problemas. Por que eu estou falando isso? Porque você e eu podemos ser íntimos de Jesus, apesar dos nossos problemas. Mas o que aconteceu com Pedro? Por que Pedro foi esse grande apóstolo? Por que Pedro orava, as pessoas curavam? Pegou a pessoa pelo braço, o aleijado ficou em pé. Por que Pedro pregava, falava, né, de Jesus
E 5.000 se convertiam, 3.000 se convertiam. Por quem é esse cara? Normal, com seus erros e seus acertos, mas que aconteceu de se tornar um grande apóstolo, um grande homem de Deus lá na frente. O que aconteceu com Pedro? Fiquei pensando nisso. O que aconteceu? Aí abre a tua Bíblia lá comigo em Atos 2, eu vou ler do 14 ao 21, porque aconteceu algo com Pedro. Eu vou ler aqui o 2, 14, 21, mas lá em João 21, está escrito que depois que Jesus morreu, ressuscitou, Pedro foi pescar. Então Pedro voltou para a sua velha vida, vamos dizer assim, voltou lá. Ele achou que acabou tudo, né? Jesus morreu, acabou. E aí Jesus vai estar lá com ele, estar com ele lá na água, na praia, naquela praia. E naquele momento que ele está na praia, ele faz aquela mesma frase que ele falou para Pedro, né? Quando ele conheceu Pedro. Falou, joga a rede ao lado. E teve uma pesca maravilhosa. Ele repete isso. E aí os discípulos olham aqui e falam, é o Senhor. A gente não estava reconhecendo, mas é o Senhor. E Jesus tem uma conversa com Pedro. E essa conversa mudou a vida de Pedro. Quando chega lá em Atos, Jesus fala, vão para Jerusalém, vai descer o Espírito Santo. Quando chega lá em Atos 2, no 14, diz assim, ó, depois que o Espírito Santo desce sobre Pedro e sobre os outros, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesse termo, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só até aqui. O que aconteceu? Pedro recebeu o Espírito Santo de uma maneira sobrenatural, e ele virou um homem corajoso, virou um homem intrépido, virou um homem que pregou a palavra de uma maneira diferente, que muitos se converteram. O que aconteceu com Pedro? Pedro teve um encontro com o Espírito Santo de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque de repente está faltando isso para nós. O profeta Joel, ele falou isso. Eu não sabia que a Daniela ia falar de Joel aqui hoje. E ela falando, eu fiquei falando, vai acabar com a minha palavra, eu quero falar de Joel. Porque é isso que acontece. Os sacerdotes, os reis e os juízes, eles não bastavam mais. Deus levanta um profeta, que era Joel, para declarar uma palavra que o Espírito Santo ia mudar a vida das pessoas. O que pode transformar a sua vida, o que pode mudar toda a tua vida, é o Espírito Santo. Eu quero ser esse pregador que nem Pedro, eu quero ser um homem de Deus que nem Pedro, eu quero orar pelas pessoas elas serem curadas, eu quero falar com intrepidez da palavra, eu quero pregar o Evangelho. Eu tenho que buscar o Espírito Santo de Deus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele transformou a vida de Pedro de uma maneira sobrenatural. Eu olho para a vida de Pedro andando com Jesus, mas depois que eu olho a vida de Pedro com o Espírito Santo, eu vejo uma pessoa produtiva, eu vejo uma pessoa mais sábia. Por quê? Por quê? Será que ele ficou sábio? Será que não bastou a faculdade de 3 anos junto com Jesus? E um dia ele mudou? Porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente ouve o Espírito Santo e obedece o Espírito Santo. Quando você não busca o Espírito Santo, quando você não ouve a voz do Espírito Santo, você ouve a sua voz. E a sua voz são as vozes das suas experiências, das suas circunstâncias, das suas limitações intelectuais, emocionais, de insegurança, de medo.
Porque era isso que Pedro fazia. Eu não posso falar mal de Pedro antes do Espírito Santo também, né? Porque ele foi o único homem depois, né, de Jesus, homem, que andou sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Então o cara andou sobre as águas, o cara tinha fé. Mas só que ele começou a arriar logo depois, porque ele olhou em volta as circunstâncias. E eu me sinto às vezes como Pedro. Eu me sinto com o poder de Deus, que eu possa andar sobre as águas. Mas às vezes eu olho para as circunstâncias em volta e começo a arriar, começo a cair na água de novo. Eu não sei você, mas eu me sinto assim. O que mudou na vida de Pedro? Porque Pedro começou a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente começa a falar o que o Espírito Santo fala para nós. A gente começa a tomar atitudes que a gente não tomaria, mas o Espírito Santo nos guia e nós tomamos as melhores atitudes. Nós começamos a parecer com Jesus Cristo. Você quer parecer com Jesus Cristo? Não olhem para as circunstâncias, não olhem para as pessoas na sua visão. Porque a sua visão são as suas limitações, são as suas dificuldades, são os seus achismos, são os seus conceitos, os seus preconceitos. Vocês podem falar amém de vez em quando. Só para ajudar o pregador. Olha o que acontece. Sabe o que acontece? Às vezes, eu olho para uma circunstância, eu olho para uma pessoa e eu julgo essa pessoa. Não estou falando de ninguém aqui não, estou falando de mim. Eu sento e conheço uma pessoa 20 minutos, eu já faço vários julgamentos dessa pessoa. Quem é que é assim? Você conversa com alguém, você já... Às vezes por causa da roupa, às vezes por causa do cabelo, às vezes por causa do jeito de falar. A gente já pensa um monte de coisa das pessoas, né? Às vezes a gente está com algum problema, com alguma dificuldade, e a gente tem todas as saídas na nossa mente. Não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ligar para fulano, e a gente coloca a nossa esperança em pessoas. Aí a gente fala assim, eu vou ligar para fulano, porque fulano vai me ajudar. Aí fulano não atende sua ligação, não responde o teu WhatsApp, você fica 10 minutos sem ele te responder o WhatsApp, você começa a sentir falta de ar. Eu não sei você, quando eu mando uma mensagem para minha esposa no WhatsApp, ela não me responde 10 minutos, eu falo, o que aconteceu? Ela fala, amor, não precisa responder, tem que responder rápido. Não, 10 minutos é muito tempo, amor. A nossa vida está assim, a gente não espera mais 10 minutos. Eu lembro de uma época que eu ligava para a Daniela, ligava depois de uma certa hora para pagar mais barata a ligação. Não era assim? E ficava um tempão no telefone porque era um impulso só. Eu ligava para a casa de um amigo e falava assim, oi tia, o Marcelo está aí? Ih, não está não. Quando ele chegar, pede para ele me ligar. O Marcelo chegava 3 horas depois, eu esperava. Aí o Marcelo ligava. Falava assim, pô cara, precisava falar com você. 3 horas, gente, depois? Que loucura é essa? Eu esperava alguém ligar. Hoje a nossa vida é ansiedade. E quando a gente tem algum problema para resolver, alguma dificuldade para resolver, e a gente dentro do nosso coração, a gente começa a orar e fala assim, Espírito Santo, me mostra o que eu tenho que fazer. E ele fala, espera. Você fica para morrer. Eu fico para morrer. Como assim espera? Só tem fé, só espera. Só espera que eu estou cuidando. Só espera que eu estou cuidando. E às vezes a notícia é uma notícia muito ruim. E ele fala, espera. E aí entra o Pedro, que é o Pedro que eu quero cortar a orelha, eu quero responder logo. Ó Jesus, eu vou fazer aqui. Quando Jesus estava com Elias e Moisés ali, eu vou fazer 3 tendas aqui, uma para você, pode deixar que eu faça a tenda. Ó, já vou arrumar o recurso, ó, já sei quem vende a tenda, já sei quem tem tecido para fazer a tenda. Isso não está na Bíblia não, tá? Sou eu viajando dentro da palavra. Aí ele falou assim, eu vou fazer 3 tendas aqui, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. É o cara que resolve, que quer resolver as coisas na hora. Aí Jesus fala assim, calma garotão, não é no teu tempo, é no meu tempo. Aí vai uma voz do céu e fala, a ele eu ouvi. É a ele que você tem que ouvir. Para de querer ouvir. Para de querer ouvir. Quando a gente fica ouvindo e ouvindo, a gente nem sempre tem a solução do nosso problema. Porque quando você ouve aqui,
É pelo que você acha, é pelo que você pensa, é pelas suas experiências. Pedro ficou corajoso, Pedro parecia outra pessoa. Essa mensagem de arrependimento mudaria a vida das pessoas. Ele pregou, arrependei-vos, lá em Atos 3:19, eu vou ler do 19 ao 21. A outra pregação de Pedro. Pedro pregou logo que desceu o Espírito Santo, depois ele pregou em Atos 3, ele continuou na palavra lá pregando. Ele mudou, era uma pessoa que pregava. Ele falou, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério. Esse tempo de refrigério que nós precisamos, que é o título da nossa palavra, e que envie ele, o Cristo, que já foi designado Jesus, o qual é necessário que do céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Qual era a palavra de Pedro cheio do Espírito Santo? A palavra de Pedro sem o Espírito Santo é uma palavra boa? É, porque ele falava assim, Senhor, Jesus estava andando sobre as águas no barco, o barco, todo mundo com medo dentro do barco. Ele falou, Senhor, se é você, me manda estar com você. Aí Jesus falou, vem. Aí ele andou sobre as águas. Depois ele teve medo. Então a palavra dele é boa? É boa. Qual o problema? Inconstância. Você tem uma palavra às vezes boa? Tem. Mas qual é o seu problema? Inconstância. Porque a gente tem picos de fé, a gente tem picos, né? E a gente, às vezes as pessoas falam, não olha para trás, mas quando eu olho para trás eu fico achando que eu tenho mais fé antigamente do que eu tenho hoje. Eu tinha mais fé. Eu acho que a experiência faz com que a gente tenha talvez menos fé. Não é experiência com Deus, experiência com a vida, né? Você acha que você é o cara que resolve as paradas, que tem como sair das paradas. Pedro, ele pegou sobre arrependimento. E o arrependimento e a conversão envolve três coisas, porque a sua palavra ali era uma palavra ungida pelo Espírito Santo. E é isso que eu peço todas as vezes que eu subo aqui nesse local aqui. Eu peço para que o Espírito Santo fale através de mim, nunca que eu fale o que é de mim. E ele pregou sobre a mudança na maneira de pensar, a mente. Ele pregou sobre a mudança na maneira de sentir. E ele pregou sobre a mudança no seu coração, que é outra coisa. Coração e sentir são duas coisas diferentes. A palavra coração, no grego, ela fala sobre eixo central. A palavra original é eixo central da vida. O sentimento é outra coisa. A gente tende a colocar o sentimento e o coração como a mesma coisa, né? Só que o sentimento é uma coisa, e o coração é o eixo central da sua vida. O eixo central. O que está em volta da sua vida? O que domina a sua vida? O que a sua vida gira em torno disso? Então você precisa ter uma mudança na maneira de pensar, que é na mente. Você precisa ter uma mudança na maneira de sentir, que é nas emoções. E você precisa ter uma mudança no seu coração. Pedro, ele falou nesse discurso, ele falou, arrependei-vos e convertei-vos. O que é uma conversão? Eu sei que eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Conversão é quando você está indo numa estrada, numa direção, e tem uma placa, conversão a 200 metros. Já viram essa placa? O que é essa conversão? Você vai cair para a direita, normalmente, né? Tem conversão também à esquerda, no meio da pista, mas vamos botar para a direita dessa vez. E aí tu cai para a direita, tu espera, e depois, quando os carros não estão passando, de preferência, você volta. E você vai na outra direção contrária de que você estava indo. Não é isso? Uma conversão sem você mudar a direção não é uma conversão. Uma conversão não é uma mudança de pista. Uma conversão não é você mudar o seu jeitinho. Não é você buscar jeitinho. Por quê? Porque o arrependimento tem a ver com conversão. O arrependimento, ele gera conversão. O arrependimento é, eu não quero ser mais essa pessoa que eu sou. Eu quero mudar a minha vida, eu quero transformar a minha vida, eu quero transformar a minha fala, eu quero transformar os meus pensamentos, eu quero transformar meus sentimentos, porque eu quero ouvir mais a voz do Espírito Santo, eu quero deixar esse Espírito Santo trabalhar no meu coração. Isso é conversão.
Quando você está acomodado, quando você está satisfeito, apesar de cansado, apesar das circunstâncias contrárias, mas você está acomodado com a sua vida, você não tem como ter conversão. As pessoas, elas só se convertem quando elas estão inconformadas. Você tem que buscar estar inconformado. É interessante, porque ele falou, arrependei-vos. Arrependimento tem a ver com você enxergar coisas que você não gosta em você. Ou que talvez você pense, Deus não gosta disso em mim. Eu até suporto. Você entende o que eu estou falando? Pedro falou que os nossos pecados são cancelados. A nossa dívida espiritual ela não existe mais. Jesus nos perdoou. Só que o que é natural, às vezes ele não vem no mesmo tempo do espiritual. Quando nós oramos, o que é oração? Nós oramos, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, vai lá agora na casa desse meu irmão, vai lá naquela leito do hospital, traz a cura sobre aquela pessoa, em nome de Jesus. O que você fez quando você fez essa oração? Você acredita com a tua fé, de que aquela oração que você está fazendo no natural, vai gerar um resultado no espiritual, e vai chegar lá naquela pessoa no natural, e vai trazer um resultado na vida dela. Vocês entenderam? É um caminho que é do natural, que é a fala, eu levo para o espiritual vai agir lá no natural, na vida da outra pessoa. Eu acredito nisso. É isso que é a fé, é isso que é orar, é isso que é a vida espiritual. Só que, quando você fala, né, os nossos pecados são cancelados, no reino espiritual, Deus, através da crucificação de Jesus, ele já perdoou os seus pecados. E eles estão perdoados no reino espiritual. Só que basta você resistir ao pecado. Basta você transformar a tua vida. É por sua conta, você abandonar o pecado, você se arrepender e converter. Isso não é automático. Quando você fala, Jesus perdoou os meus pecados, ele te deu um documento. É como se ele tivesse te dado um testamento. A Bíblia é um Novo Testamento. Então ele te deu um papel. Não quer dizer que você tem um papel que você passou a ser milionário hoje. Se você recebe uma herança, você recebe um testamento, você recebe um documento que você está rico, você está milionário. Vamos dizer que uma pessoa deixou para você 200 milhões de dólares. Né? Joguei baixo, né? E aí, a pessoa deixou isso para você. Você tem o papel. Você já está com esse dinheiro, você já pode sair gastando? Você só tem o papel, né? Alguém morreu e deixou. Jesus já morreu. E ele deixou. Você já tem o testamento, que é a Bíblia. Já está na tua mão. Agora tem o processo para você receber. Qual é o processo para você receber? Arrependei-vos. Sejam perdoados seus pecados. Convertei-vos, receber sobre vós o Espírito Santo, começa a ouvir o Espírito Santo, começa a transformar a tua vida, começa a militar contra a tua carne, começa a transformar os teus pensamentos, começa a transformar a tua mente, começa a transformar o teu coração, começa a transformar a tua fala, começa a ser mais parecido com Jesus. Tem uma caminhada até receber essa herança. Você já tem o papel, mas você tem que participar dessa caminhada. E por que eu estou pregando isso aqui hoje? Porque parece que tem pessoas que já têm o papel e estão satisfeitas com o papel. Mas o melhor do Evangelho é viver essa caminhada. O melhor do Evangelho é receber essa herança que Deus já liberou para nós, que está liberada. E o pior, sabe o que é? Eu conheço pessoas que vendem apartamento no inventário e às vezes demora 10 anos para liberar o inventário. Porque depende de outras pessoas. Eu conheço pessoas que estão com uma bolada de dinheiro dentro do banco, os pais morreram, não têm acesso ao dinheiro do banco. Eu conheço. Sabe por quê? Porque depende de outras pessoas. Só que tomar posse desse evangelho do que Deus te deu não depende de outras pessoas, depende de você. Depende de você. Depende de mim. Depende de mim. Eu não preciso esperar. Porque tem coisas que eu dependo de outras pessoas. Não é verdade? Refrigério é a consequência de arrependimento e mudança de rumo. Eu quero refrigério. Se arrepende. Começa a mudar a tua vida, começa a transformar a tua vida. Essa é a tua parte.
Você pode chorar, você pode orar, você pode pedir, você pode fazer campanha, você pode ir no revisão. Isso tudo é muito bom. Você pode fazer isso tudo é muito bom. Mas se você não se arrepender e não se converter, nada vai mudar. É forte falar isso. Ah, pastor, mas eu estou investindo tempo. Eu estou indo aqui, eu estou fazendo o IV. Eu estou indo nos eventos da igreja, eu vou nos eventos da igreja. Isso é importante. Mas isso é para te levar para um caminho de conversão. Isso é para te levar num caminho de arrependimento. Isso é para te levar num caminho de intimidade com o Espírito Santo. Isso não é criar mais um tempo para você. Isso não é um clube. Isso não é um passatempo. Sabe que eu estou fazendo Pilates, né? Quem aqui conhece Pilates? É legal, né? Estou fazendo Pilates. Tu sabe que eu falei com a moça de Pilates, poxa, está mais fácil vir aqui no Pilates do que ir na academia fazer musculação. Porque eu quase botei a academia na justiça, porque eu pago, todo mês eu não emagrecia nada. Se eu estou pagando, tem que ter resultado, né? Só que tem que ir, né? Eu não ia, né? Então, o que acontece? E o pessoal me ligando para me cobrar, o cartão aqui, você trocou o cartão, não pagou? Eu falei, pô, eu já não vou aí, tem 3 meses. Tá saindo do cartão ainda? Ela, tá. Ah, então tá, vou passar o cartão de novo para não ir mais um mês. Mas no Pilates eu estou indo. Por que no Pilates eu estou indo? Porque tem uma moça lá que fica em cima de mim, ó. Agora é esse aqui, ó. Faz aqui. 10 minutos naquela caminha elástica lá. Eu falei, 10 minutos? Não, você está brincando. Aí é uma pessoa, né? Então o compromisso com ela, o compromisso com as pessoas, está fazendo eu ir. Sabe por quê que eu estou indo? Não é porque eu gosto de Pilates, nem gosto de fazer exercício físico. Mas eu estou indo por causa do compromisso. Por que eu estou falando isso? Porque não deixa a igreja virar um compromisso para você e você não conhecer o melhor, que é o Espírito Santo. Não deixa a igreja virar um compromisso, só um compromisso. O compromisso é importante, mas o Espírito Santo é que vai fazer você se transformar, mudar. E ele está falando aqui no púlpito, ele está falando na célula, ele está falando na reunião de oração. Basta você ouvir, abrir os seus ouvidos e ouvir. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Vou terminar. Minha palavra já acabou, meu tempo, nem olhei ali para o relógio. Em Gálatas 5:16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sobre a lei. Olha que versículo. Romanos 8:1-2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso já está na tua mão, querido. Isso é uma promessa de Deus. Deus não mente. Lá em Romanos 8:26, também o Espírito semelhante nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo a gente conhece bem, mas ele está dizendo daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o início diz: o Espírito Santo é aquele que sonda os corações e a mente. A gente quer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas para você entender esse amor, você tem que se relacionar com o Espírito Santo. Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Para você chegar no meio do problema familiar, daquele problema com aquele familiar seu, e você pensar, e você falar: Espírito Santo, eu não sei o que fazer. Me ajuda nisso. Coloca as palavras nos meus lábios. Muda o meu temperamento. Muda a minha fala. Muda. Me faz ficar calado quando é para ficar calado. Me faz falar quando é para falar.
Espírito Santo de Deus, me traz uma revelação desse problema que eu estou passando. Me coloca na frente de uma pessoa certa. Amém. Espírito Santo de Deus, me ajuda a vender esse imóvel. Mas eu não quero vender na hora errada, eu quero vender da maneira certa, da hora que tu queres. Espírito Santo de Deus, libera esse papel lá na justiça que está preso. Mas só libera se for para eu fazer a tua vontade. Não me deixa me afastar de ti. Espírito Santo de Deus, me ajuda, me traz uma pessoa para mim. Traz uma pessoa para eu amar. Me sinto tão sozinho às vezes. Mas Espírito Santo, traz você a pessoa. Não me deixe escolher sozinho, porque eu só faço besteira. Esse é o tipo de oração de quem busca o Espírito Santo antes da sua vontade. Toda vez que você buscar a sua vontade, os desejos da carne, os desejos da tua vontade segundo os teus parâmetros, você vai se sentir frustrado. Toda vez que você falar com o Espírito Santo, toda vez que você clamar o Espírito Santo, toda vez que o Espírito Santo entrar nessa parada contigo, você vai tomar as melhores escolhas da sua vida, você vai ter os melhores relacionamentos, você vai depois olhar lá na frente e vai falar: ah, como foi bom esperar em ti, Senhor. Como foi bom me calar na hora certa. Como foi bom não tomar aquela atitude com aquela pessoa. Olha, eu estava errado, Deus. O Espírito Santo quer ser esse amigo para você. Esse amigo que você compartilha com ele as suas inseguranças, as suas dores. Compartilha com ele as suas dúvidas, seus medos. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer por essa palavra. Oh Deus, não me deixe esquecer de te buscar na hora certa. Não deixe a gente te buscar na hora, lá na frente, quando está tudo perdido. Ensina-nos a te buscar na hora certa. As primícias das nossas decisões seja você. E que essa autoridade que nos foi dada, esse testamento que nos foi dado, perdoando os nossos pecados, que nós estejamos tomando posse desse testamento, que nós estejamos andando em paz, em graça, em favor diante de Ti, em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior em nós do que o que está no mundo. Vamos declarar tudo que Jesus conquistou. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra... Diga, eu tomo posse. Tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós
está no mundo, bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior do que o que está no mundo. Aleluia. Queria chamar os pastores para vir aqui à frente. Eu queria que eu quero fazer uma oração com você antes de você vir aqui à frente, mas eu quero chamar os pastores para estar aqui. São 2 orações. Primeira oração, você não precisa falar aqui na frente o que é, mas eu queria que você olhasse para dentro de você e você pensasse no que você quer transformar na tua vida. Eu estou falando de pecado, eu estou falando de coisas que você sente que não agrada a Deus, que você quer entregar para Deus nessa hora. E depois eu queria que você viesse aqui à frente, depois que você fizesse essa oração, e você trouxesse aqui para um desses pastores e você falasse para eles. Você falasse assim: eu quero entregar esse problema aqui na mão de Deus. Eu quero deixar de estar na minha mão e entregar na mão de Deus. Talvez seja a saúde de um familiar, talvez seja uma decisão profissional, talvez seja uma decisão até de venda de um imóvel, alguma coisa, e você já está na tua mão há muito tempo, e você fala assim: eu não quero mais isso na minha mão, eu quero entregar na mão do Espírito Santo de Deus, me ajuda em oração. Então se ajoelha se você quer fazer essa primeira oração, se você sente que você precisa fazer um acerto com Deus. Antes de você vir, você vai fazer um acerto com Deus. Senhor, nós queremos te entregar nossas vidas novamente. Senhor, eu creio que todos que estão aqui já te aceitaram como Senhor e Salvador, mas nós queremos te entregar a nossa vida para que haja uma conversão real na nossa vida. Venha afastar de nós aquilo que nos arrasta para os pecados, pensamentos, sentimentos, palavras, o que nós estamos vendo no computador, na televisão, no celular, relacionamento com pessoas que nos levam para o pecado. Oh Deus, nos afasta daquilo que nós não conseguimos resistir, Senhor, e nos faz fortes para resistir ao diabo, porque ele fugirá de nós. Senhor, que a nossa carne não vença essa batalha, mas o nosso espírito esteja vencendo a cada dia. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, te pedimos perdão e tomamos posse da vitória que há na cruz, aquele sangue que foi derramado para nos perdoar dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, enquanto vamos cantar esse refrão, se você tem uma coisa que você quer entregar para o Espírito Santo, se você quer falar assim: eu não aguento mais, eu preciso entregar para o Espírito Santo isso, porque eu não dou conta, eu não resolvo. Esse é o momento, vem aqui na frente, fala com esse pastor, essa pastora que está aqui na frente, fala assim: eu quero entregar. Fala o que é, eu quero entregar. E os pastores vão orar e vão te ajudar a entregar isso enquanto cantamos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar
e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe que o Espírito Santo, ele vai te trazer revelações. Essa semana você vai ter muita revelação de Deus. Sabe que é tremendo quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a orar e o Espírito Santo começa a falar com você coisas que só você sabe, só Ele você sabe. Medos, Ele vai te mostrar você criança, quando começou alguns medos. E Ele começa a transformar isso, Ele começa a te mostrar que Ele está te acompanhando desde pequenininho. Vamos orar encerrando esse culto. Mas a minha oração é que essa semana você tenha um encontro sobrenatural com o Espírito Santo. Que você tenha muita comunhão com Deus, que você tenha paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens, e que você sinta o amor de Deus, o amor daquele que entregou seu único filho para morrer por você naquela cruz. Que você entenda que você tem o direito de filho e você tem o dever de servo. Você é servo e você é filho. Você tem o direito de filho e você tem o dever de servo. E que você possa cada vez mais se parecer com o nosso irmão mais velho, Jesus. Que você possa servir ao Senhor com todo o teu amor. Que você possa honrá-lo em todas as esferas da tua vida.
Deus te dê uma semana de muita paz. Deus te abençoe, querido. Vá em paz. Deus te abençoe. Deus te abençoe.